Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, véspera de jogo de estreia, de reestreia de Marcão à frente do time do Fluminense. Marcão assumindo aí a furada, né? Pegando o pepino do time na última colocação do Campeonato Brasileiro. Pois é, e Fernando Diniz deixou o cargo, já deu entrevista coletiva hoje. Vou trazer 2 ou 3 pontos principais da entrevista do Diniz, quero comentar aqui com vocês, mas tem também notícia sobre o time. Qual será a escalação que Marcão vai colocar em campo nessa quinta-feira contra o Vitória? Eu tenho a resposta para você a partir de agora. Vem. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, estamos já aí pertinho de 40 mil inscritos em 4 meses de canal. É 10 mil por mês. Tá tipo isso aí. Obrigado, galera. Se você puder se inscrever, é de graça. Clica aí embaixo no botão da inscrição. Clica aí embaixo no botão do like. Inscrição, like, é tudo 0800. Você ajuda demais aqui o meu trabalho. Lembrando, né, que desde o último fim de semana a gente tem também clube de membros. Ó, tá aqui do lado, aqui no QR Code tem clube de membros, tem Pix para você ajudar o canal. Tudo aí para você e para a gente começar a nossa conversa a partir de agora. Vamos começar falando da coletiva do Fernando Diniz. Já vou trazer para vocês o time que vai entrar em campo contra o Vitória amanhã, tá? Mas vamos começar falando de Fernando Diniz, que convocou uma entrevista coletiva. Vamos então para a primeira resposta do Diniz, onde ele primeiro diz que vai dar um tempinho até assumir um outro time e a partir daí se emociona ao falar da saída do Fluminense, onde ficou mais de 2 anos. Vamos ver. Eu não pretendo trabalhar imediatamente, mas não sei se eu vou trabalhar esse ano ou não. Mas, assim, nesses primeiros dias aqui, esses primeiros momentos, eu preciso descansar um pouco. E já respondendo a sua pergunta, porque eu estou muito mexido ainda com o que aconteceu na minha saída. É um sentimento muito grande de gratidão, imenso de gratidão pelo Fluminense, por esse momento que a gente conseguiu viver junto. E um sentimento muito grande de tristeza, porque eu não queria que terminasse assim como está terminando. E aí é muita lembrança, é muita emoção vivida aqui, muita emoção vivida para mim, não é só para mim, para minha família. E vai ficar marcado porque é assim que eu sou. Eu quis muito estar aqui de volta e eu tenho certeza que deu certo. Eu peço desculpa um pouco por esse momento que a gente está passando de não conseguir vencer, mas nunca faltou entrega e trabalho, coragem, principalmente para fazer as coisas. Então, é um momento muito significativo para a minha vida. Foi uma entrega muito grande. E o futebol para mim nunca foi uma coisa mecânica, uma coisa apartada da vida, apartado do sofrimento, do choro e da alegria. E eu vou continuar, obviamente, assim, porque só dá para ser assim. Eu não vou me dobrar nunca ao sistema. O sistema não vai me dobrar. Eu sofri muito quando eu jogava para ser quem eu sou. E o sistema do futebol, ele faz muito mal a muita gente. Bom, uma cena bonita, né? Uma resposta emocionada do Fernando Diniz. Eu acho que nunca esteve em questão, de minha parte, e acho que de ninguém, o envolvimento, a relação real, genuína, que ele sempre teve com o clube, né? Ele sempre verbalizou isso aí, sempre teve muito claro. E ninguém aqui jamais acusou o Fernando Diniz de falta de envolvimento, de dedicação, né? Como ele destacou aí, de tudo que ele poderia entregar, tudo que ele tentou entregar esse tempo todo. Eu acho que não se trata disso, não se trata de duvidar dessa relação e da carga de trabalho, da carga de foco, de dedicação que ele teve ao clube. O Diniz caiu, o Diniz encerrou o trabalho dele muito por conta das suas próprias teimosias e talvez da sua própria limitação de repertório. Né? O que aconteceu com o Fluminense em 2024, já estava acontecendo no segundo semestre de 2023, foi um esgotamento do modelo e o Diniz, talvez focado nessa convicção que ele afirma ter, eu vou vencer o sistema, mas não é só sobre isso. Não é só criar um inimigo imaginário, que é o sistema, o chamado sistema,
né, e achar que ele tem que vencer contra tudo e contra todos com aquela única convicção dele. Não é sobre isso, Diniz. Né? Há formas e formas de você vencer o sistema, de você vencer jogos e conquistar campeonatos. É preciso ter mais de uma forma. E me pareceu, essa é a minha opinião, e eu não sou dono da verdade, me pareceu que o Diniz, de uma certa forma, se recusou a criar novas formas. Ele se agarrou com aquela única que tinha e disse até o fim: eu sei o que eu estou fazendo, eu vou continuar. E, amigo, até o último minuto, até o último dia, o Fluminense ficou tentando jogar de uma forma que todo mundo já conhecia. A saidinha virou presa fácil para qualquer time, não apenas para o Flamengo, para o Palmeiras, para grandes times, não. Qualquer time chegava e neutralizava o Fluminense. Então ele foi vítima, ficou refém dele próprio, de uma convicção que já não funcionava mais. Vamos continuar vendo. Ele vai falar agora se o Fluminense vai ter um impacto muito negativo com essa interrupção do trabalho dele, com a saída dele. Vamos ver. Não, eu não acho absolutamente que vai afetar. Eu acho que foi construído, no fundo, eu não vou estar lá agora, assim, fisicamente, mas obviamente vou estar na torcida para que as coisas aconteçam da melhor forma. O Marcão, que é um grande parceiro meu desde quando eu jogava, grande amigo, de irmão, tem total capacidade para assumir, e eu tenho certeza que os jogadores vão ajudá-lo, que o Mário, o São Paulo e o staff, todo mundo vai ajudar, como aconteceu nas outras duas ocasiões. Uma coisa que o time está é muito treinado. Assim, a gente treina muito mesmo. Aí, às vezes na entrevista aconteceu o dia assim, que, vai trabalho. Como se o trabalho, se não está dando certo, vamos parar de trabalhar que vai adiantar alguma coisa, né? E eu sempre é o contrário. Que no trabalho, minha crença era de que se eu ficasse que era no trabalho, ia conseguir superar e as coisas iam voltar a ter brilho. Então eu acho que o Fluminense vai fazer uma temporada muito boa. Bom, tá aí o Diniz, então, acho que é meio óbvio, né, que ele faria isso pela parceria, pela amizade antiga que tem, jogaram juntos no próprio Fluminense, Diniz e Marcão. Obviamente ele dando um voto de confiança ao Marcão, vai continuar torcendo e ainda apostando uma temporada boa do Fluminense. Será? O Fluminense ainda tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem que sair desse buraco no Campeonato Brasileiro e vai, por enquanto, tentar sair com o Marcão. E ele fala que o time está muito treinado e que trabalhou muito. De novo, ninguém tem dúvida disso, mas treinar demais, trabalhar muito, nem sempre dá resultado. Tem que trabalhar com qualidade. O Fluminense estava treinando muito, a gente sabe, mas estava treinando certo? Essa que é a questão. Então tem uma coisa, até o Mário citou ontem, que vocês têm falado constantemente, assim, o time, eu vi isso 500 mil vezes. Agora que eu vou falar para vocês, eu vou pedir para vocês raciocinarem e vamos ver se isso confere para a realidade. O que é? O Fluminense montou um elenco com a cara do Diniz. Por quê? Por quê? E vocês devem compartilhar dessa informação e achar que isso vai dar aonde que tem isso. Porque o elenco que tem o Fluminense, de 22, eu não mudei quase nada. 22 não foi eu que montei. O elenco a gente melhorou, aquele time que estava lá, e quem chegou de 22 para 23 foi o Keno. Peraí, preciso falar, né? Preciso falar aqui no meio. Vamos botar os pingos nos is, né, Diniz? Não foi só o Keno, não. 23 chegaram no Fluminense. Keno, Lima, seu querido Lima, você vai ignorar, não vai nem citá-lo aí. Marcelo, né? Guga, Diogo Barbosa, Thiago Santos e Jorge. Dá até para dizer que de 22 para 23 as contratações, dá para dizer que foram até bem sucedidas. Thiago Santos tem sido utilizado, Diogo Barbosa, o Guga se deixou de lado, mas já foi útil. Marcelo, o Lima, né, que é o seu favorito, mas você não citou aí, e o Keno. Então não foi só o Keno. Então foram contratados sim, já com seu aval e com a sua cara. Vamos seguir. Que entrou no lugar do Matheus Martins. E foi isso. Então não montou nem naquele de 22 para 23. E agora, se a gente tinha, e é difícil, porque, e vocês sabem que de 22 para 23, uma situação que eu falei para o Mário, muito antes de acertar qualquer coisa, assim, o Nino, o Arias e o André não pode sair. Se sair, não dá para renovar, porque... Show, mérito seu. Mérito do Diniz e do Mário de terem mantido esses três. A gente não vai conseguir isso que a gente está querendo. Vai ser muito difícil, eu achava que ia ficar rebaixada a nossa chance. Então a gente falou, não, então vamos segurar os três. E eu falei para os três, ninguém sai. Porque todo mundo tinha proposta para sair, eu também tinha proposta para sair. Mas eu quero ficar para a gente consolidar uma coisa que todo mundo que se valorizou muito naquele momento foi por conta do trabalho de todo mundo. Então vamos pelo menos ficar para entregar para o Fluminense a chance de ter o título histórico. E nós ficamos de 22 para 23. E de 23 para 24, a gente tinha a expectativa, já tinha saído o Nino,
E a gente estava com a expectativa de sair o Arias e o André. Mas como é que a gente vai repor o Arias e o André? Se o Fluminense não tem condição de contratar, não tem dinheiro. Então a gente já perdeu o Nino. Agora vai chegar o Thiago, vai chegar no meio do ano. Mas como é que vai contratar, pagar um jogador jovem, um jovem assim, com saúde e que seja bom? Bom, mas aí não é por isso que você vai contratar jogador velho, sem saúde e que já não seja mais bom e gastar uma fortuna, né? Eu acho que uma coisa não faz sentido. Se você pegar o dinheiro todo gasto com Douglas Costa, Renato Augusto, Terans, só esses 3 aí, dá para contratar um jogador jovem com saúde que seja bom. É por aí, tá, Diniz? Eu acho que não, essa explicação aí não se sustenta, não. Dinheiro mal gasto em 24. Eu pedi um jogador que eu pedi, assim, enfaticamente para o Mário. Mário, faz todo o esforço possível. Não precisa trazer ninguém, traz só o Luiz Henrique de volta. E o Mário fez de tudo para trazer o Luiz Henrique nas condições que o Fluminense tem. O Fluminense não veio, o Botafogo fez assim, depois de 4, 5 dias, levou o Luiz Henrique para ser mais um jogador do Botafogo. Ele não vai lá com o peso que ele teria aqui, para ser o cara assim, da solução de muito problema para a gente. Bom, então o Diniz aí se defendendo da montagem do elenco e dizendo que não foi montado para ele, eu discordo. Eu acho que nisso aí ele está tentando se justificar, e é óbvio, e é normal que tenha sido montado para ele o elenco, sim, tanto em 23 quanto em 24. Ele era o comandante, ele é o treinador. E só para deixar as coisas bem claras, né, não contratou o Luiz Henrique, mas trouxe Antônio Carlos, Renato Augusto, Felipe Alves, esse goleiro fraquíssimo que o Diniz insiste em dar moral, Gabriel Pires, Davi Terans, Douglas Costa, Lucumi e Marquinhos. Para valer mesmo, só quem está sendo útil é o Marquinhos. Então, foi uma temporada de contratações péssimas. Não dá para livrar, não dá para passar pano e inocentar, né, isentar o Diniz nessa montagem de 24. Ponto. E eu não aceito essa desculpa de que não tem dinheiro para contratar jogador jovem. Tem sim. Né? Pega o dinheiro gasto em 8 reforços, contrata 2 bons, 3 bons jovens. E não precisa ser um cara tão famoso, não precisa ser o Luiz Henrique vindo do futebol da Europa, nada disso. Tem jeito de você contratar outros John Arias, que veio quase de graça quando foi contratado pelo Fluminense. Mas tem que ter trabalho de scout, né? Em vez de trazer medalhão cansado, grife superada, decadente, e que custa caro e não rende nada ao clube. Então, nisso aí não dá para defender o Diniz. Eu desejo sorte para ele. Né? Acho que o Diniz está com seu nome grande na história do Fluminense, sim. Né? Achei emocionante a entrevista coletiva dele, genuína. Ele tem o nome grande na história, tem uma conquista importantíssima na vida dele, na vida do Fluminense, né? Fez o seu papel, mas nesse momento não dava mais. O trabalho havia terminado já há algum tempo, né? Que ele se reinvente, que ele aprenda também com os erros e possa acertar novamente. Se um dia vai voltar ao Fluminense, não sei, né? Mas do jeito que estava, não tinha mais como. Ele segue o caminho dele, que seja feliz, que tenha sucesso, e o Fluminense, pelo lado de cá, segue o seu caminho, tentando se livrar dessa herança maldita, que a gente não tem como deixar de falar, tá, gente? O Diniz, nesse momento, deixou o Fluminense numa situação muito difícil, com um elenco desequilibrado, mal montado, envelhecido e no buraco no Campeonato Brasileiro, na 20ª colocação, numa situação dramática. Ele tentou se defender mais uma vez, falou, os resultados não foram tão ruins assim, era para a gente ter ganho do Bragantino, era para ter ganho do Atlético Mineiro, era para não ter perdido do São Paulo, se, tudo o Fluminense perdeu, por azar, todos esses resultados que ele citou. Então, sinceramente, sobre essa temporada, sobre o que o time estava fazendo agora, não dá para engolir as desculpas dele. Boa sorte, sucesso na carreira, Diniz. Galera, vamos falar do time. Fluminense amanhã enfrenta o Vitória. É aquela partida de 6 pontos, né? Aquele duelo, aquele confronto direto na parte de baixo, mas onde não tem outra alternativa. É vencer, vencer, vencer ou vencer. Não tem jeito, galera. Vai ter que ganhar, porque tem que dar uma respirada. E, aliás, mesmo que vença, não vai sair da zona do rebaixamento. Vai a 9 pontos, vai se igualar hoje à pontuação do Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense vai jogar contra o Grêmio lá em Goiânia. Então, um dos dois vai pontuar. Se o Atlético não ganhar, o Grêmio vai ganhar, ou vai empatar. Então, alguém vai pontuar. Então, mesmo com vitória no Maracanã nessa quinta-feira, o Fluminense não sai do Z4. Olha o tamanho do buraco em que o time se meteu. E o próximo jogo é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Pois é, então... Fluminense vai de Marcão, que dirigiu o último treinamento antes da partida, essa manhã no CT Carlos Castilho, e eu tenho a escalação de primeira aqui para vocês. O que será que vai fazer o Marcão, hein? Lima está suspenso por expulsão no jogo contra o Flamengo, então ele só não tem o Lima à disposição, e claro, André ainda está voltando para aquela transição final para voltar a poder ser aproveitado.
Então o Marcão vai com essa escalação. Atenção, galera, anota aí o primeiro time do Big Marcos para sair da crise que o Fluminense está de resultados e de pontuação no Campeonato Brasileiro. Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, zaga, portanto, a mesma que enfrentou o Cruzeiro e foi mais ou menos bem lá, apesar da derrota. Antônio Carlos e Thiago Santos serão os zagueiros contra o Vitória. E Marcelo vai ser o lateral esquerdo. Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terans. É isso aí. Olha o meio-campo do Marcão, sem o Lima, que está suspenso. Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terans. Germán Cano e Keno retomando o seu lugar de titular no ataque do Fluminense. Então, repassando, Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo, Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terans. Terans é uma grande novidade nisso aí, né? Titular, ele praticamente não tinha oportunidade com o Diniz, mal entrava no segundo tempo. Então, Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terans, Germán Cano e Keno é o time que ele botou para treinar hoje na última atividade e é o time que vai ser escalado para amanhã, portanto, contra o Vitória. O que você achou ainda da escalação do Marcão e das declarações do Diniz? Bota aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Até lá.